Olá, bom dia. Então, hoje a gente passa a matéria para frente, né? Então, já falamos sobre células e hoje nós vamos falar sobre os tecidos, né? Então, o que são tecidos, primeiro, né? Então, a gente é formado por vários tipos de células. As células são todas iguais? Não, né? Elas são de tipos diferentes. Então, eu tenho várias células aqui, né, na superfície da minha pele que são de um determinado tipo. O sangue já tem células de tipos diferentes, né? Ou seja, os animais, assim como as plantas, né, possuem conjuntos de células que são de formas semelhantes, né? Então, tem a sua morfologia, ou seja, a sua forma de maneira parecida, e essas células com forma semelhante vão desempenhar uma função que também é semelhante. Né? Então, esse conjunto de células semelhantes que desempenham uma determinada função é o que nós chamamos de tecido. Né? Então, existem os tecidos animais e os tecidos vegetais, né? Então, as plantas também têm os tecidos delas, né? As algas já não têm tecidos, os fungos também não têm tecidos, porque as células deles não são tão diferenciadas quanto são as células dos animais e são as células das plantas. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula para a gente poder passar para frente, né? Então, histologia é a parte da ciência que estuda esses tecidos, né? Então, não é tecido de roupa, né? Outro tipo de tecido. Então, a gente vai estudar hoje só os tecidos animais. Nós não vamos ver agora os tecidos vegetais, que são os tecidos das plantas. Então, esses tecidos, eles vão estar presentes em quase todos os animais. Né? Então, somente as esponjas do mar é que não possuem tecidos. Todos os outros animais têm esses tecidos, que são esses conjuntos de células, né? Então, aqui, né, diz que a multicelularidade, ou seja, os organismos que são multicelulares ou pluricelulares vão apresentar essas divisões de trabalho. Ou seja, você tem determinadas células do organismo que vão realizar uma certa função. Então, aqui eu tenho as células da minha pele, da epiderme, que é a parte mais superficial da minha pele. Qual a função dessas células aqui? Revestir, né? Então, a gente tem aqui na parte, cobrindo toda a parte externa do nosso corpo, uma camada de células, que é a epiderme, que tem a função de revestir, né, o nosso organismo. Da mesma forma, tem o sangue, tem o tecido ósseo, né? Então, tem células especializadas que realizam uma função. Então, eu chamo isso de tecido, tá? No corpo humano, a gente tem mais de 200 tipos de células, célula pra caramba, né? Então, se a gente fosse olhar cada uma dessas células, a gente encontraria mais ou menos 200 tipos diferentes. E elas agem de forma integrada, né? Todas elas têm as suas organelas, né? Todas elas têm a sua membrana plasmática, todas elas têm os mesmos genes, né? Porque são todas do meu organismo, todas possuem o mesmo DNA, têm todos os mesmos cromossomos. Porém, elas têm formas semelhantes e vão desempenhar cada uma a sua função. Todo mundo já foi isso daqui, uma única célula, né? Por quê? Porque essa primeira célula, isso aqui antes da gente nascer, né? A gente é fruto da junção, da fusão do espermatozoide do pai com o óvulo da mãe, né? Então, espermatozoide e óvulo, eles se fundiram, formando essa primeira célulazinha aqui. Todo mundo já foi uma única célulazinha, né? Que é chamada de célula-ovo ou zigoto. Então, essa foi a primeira célula que todo mundo já foi. Essa célula aqui, ela começou a fazer como se fosse tirar xerox, né? Ela começou a fazer um monte de cópias de si mesma, formando esse aglomerado de célulazinhas todas iguais. Isso ainda não é um embrião. Isso daqui, né? Esse conjunto de células, nós falamos que são células tronco ou células totipotentes. Por quê? Porque, como eu falei, isso não é um embrião, não é um feto, não é um bebê, né? É um conjunto de células que são indiferenciadas. Ou seja, elas são todas idênticas, né? Mas elas têm a capacidade de se tornar qualquer parte do nosso corpo. Né? Então, eu posso pegar um conjuntinho dessas células, pode se transformar em neurônio, pode se transformar em fígado, pode se transformar em esôfago, né? Em dente, isso aqui pode se transformar em qualquer tipo celular. Então, isso é que são células-tronco. Depois pesquisem, né? Assistam um vídeo que eu indiquei lá no roteiro sobre células-tronco, é muito interessante. Existem pesquisas com essas células-tronco que são indiferenciadas, porque isso resolveria assim, vários problemas, principalmente relacionados a transplante de órgãos. Né? Então, você poderia produzir órgãos
né, in vitro, e isso será utilizado para realizar os transplantes. Então, todo mundo já teve esse amontoadinho de célula aqui, antes da mãe até descobrir que estava grávida. Todo mundo já foi esse amontoadinho de células aqui. Depois desse momento, as células começam a se diferenciar. O que isso significa? Elas começam a ficar diferentes, né? Elas vão sempre produzindo mais e mais e mais células, aumentando em quantidade e ficando diferenciadas, ou seja, cada uma com a sua carinha. E elas podem ficar de 4 formas diferentes, né? Que são os 4 tecidos animais, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido muscular e o tecido nervoso, que não está representado aqui. Né? Então, um órgão, por exemplo, aqui o esôfago, esse mesmo órgão ele vai ter o tecido epitelial revestindo, o tecido conjuntivo preenchendo, né? Então, boa parte do tecido conjuntivo tem a função de preenchimento, e tem tecido muscular, né? A gente faz força para engolir, a gente movimenta o nosso esôfago, o estômago também se movimenta, o intestino a gente sente, né? Quando está com fome, a gente sente aqueles barulhos estranhos, a gente sente nosso intestino se movimentando, porque tem tecido muscular. Então, todos os nossos órgãos, né? Eles vão ser formados por vários tipos de tecidos diferentes, né? Eles se complementam, formando os órgãos, né? E os órgãos trabalham juntos, formando os sistemas. Então, eu tenho o esôfago, que tem vários tipos de tecidos, junto com o estômago, com o intestino, com a boca, né? Isso aqui tudo junto vai formar o sistema digestório. O sistema digestório, junto com o respiratório, o imunológico, o nervoso, vão formar o organismo. Eu chamo isso de níveis de organização. Então, eu tenho as organelas celulares que formam uma célula, um conjunto de células formam um tecido, vários tecidos formam um órgão e vários órgãos formam um sistema, né? E todos os sistemas do corpo vão formar o organismo. Como eu mencionei, existem 4 tipos de tecidos animais, que são o tecido epitelial, sempre uma pelezinha, pense nele sempre como uma pelezinha, porque ele tem a função de revestir. Então, sempre vai ser revestindo, né? Vai ser essas células achatadinhas que revestem o nosso corpo, que revestem os nossos órgãos. Tecido conjuntivo, musculares e nervoso. Hoje, especificamente, nós vamos falar do epitelial e do conjuntivo. Tecido, olha que foto mais legal. Isso é uma foto de microscopia, né? Uma foto da mucosa nasal. O que é isso, né? Mucosa é a pelezinha que reveste a gente por dentro. Então, existe a mucosa nasal, a parte interna do nosso nariz. Olha como são as células da parte interna do nosso nariz. Existe a mucosa nasal, bucal, que é do interior da nossa boca, né? Então, a mucosa anal, que é do ânus, a mucosa vaginal, que é da vagina. Então, a mucosa é essa pelezinha mais fina que recobre algumas partes que são mais internas do nosso corpo. No tecido epitelial, as células ficam bem próximas uma das outras. Por quê? Porque tem a função de revestir, né? Então, imagina se as células ficassem bem longe uma das outras aqui na epiderme da nossa pele. Não pode, né? Os micro-organismos, eles iam entrar, isso não pode acontecer. Então, as células ficam bem coladas, formando como se fosse um muro mesmo, uma barreira física, né? Que vai impedir a entrada de micro-organismos que podem causar doenças. Né? Então, as células são muito unidas, pouco ou nenhum material intercelular, ou seja, você quase não tem material entre essas células, então vê que as células estão coladinhas umas às outras, como se fosse um muro, e é avascularizado. Avascularizado quer dizer que não tem vasos sanguíneos. Não sei se vocês já fizeram a experiência de passar a agulha bem fraquinho aqui, que não sai sangue, né? Se a gente passa assim de forma bem levezinha, bem superficial, a gente consegue atravessar a agulha na nossa pele, da mão ou do pé, sem que saia sangue. Por que não sai sangue? Porque dessa forma a gente pega somente o tecido epitelial e ele é avascularizado, ou seja, não tem vasos sanguíneos. São funções do tecido epitelial. A principal função é revestir e proteger. Então, ele reveste, uma camada que reveste, consequentemente, revestindo, ele também protege, porque não deixa que os micro-organismos entrem, né? Além disso, também absorve e secreta substâncias. A gente secreta óleo, né? A oleosidade da nossa pele, a gente secreta suor, a gente consegue absorver, né? A gente consegue absorver alguns tipos de creme, alguns tipos de medicamento.
E percepção das sensações. A gente consegue perceber, né, o nosso órgão do tato, a gente sente o tato pelo tecido epitelial. Existem dois tipos principais de tecidos de revestimento, de tecidos epiteliais, né? Tecido de revestimento, que é esse que eu estou falando que tem a função de revestir tanto interna quanto externamente o nosso corpo, né? E também vai absorver algumas substâncias. E existe o tecido glandular. Então, o tecido epitelial, ele pode ter glândulas. Tenho certeza que você sabe citar para mim algumas glândulas, né? Principalmente no calor, que a gente usa muito. As glândulas sudoríparas. Né? Então, existe um tecido epitelial que é do tipo glandular, ou seja, são glândulas que vão secretar substâncias. Olha que legal isso daqui, né? Está demonstrando a nossa pele. Né? A nossa pele é desse jeito. Você tem uma camada fininha aqui de células bem coladinhas, que é o tecido epitelial, e tem embaixo do tecido epitelial esse tecido conjuntivo, que é mais grosso. Na nossa pele, a gente também tem as glândulas. Olha como é uma glândula. Então, a nossa glândula de suor é assim. Né? A glândula de suor, ela tem função de manter a temperatura corporal, né? Quando a gente sua, a gente está eliminando calor junto com a água. Então, o tecido epitelial, ele pode ser de revestimento e pode ser glandular. Aqui eu coloquei alguns exemplos do tecido de revestimento. Olha nosso estômago, olha a parte de dentro do nosso estômago, como se tivesse cortado um pedaço para a gente ver como ele é por dentro. Vejam que existe uma pelezinha aqui na parte dele interna também. A gente chama isso daqui de mucosa gástrica. Né? Então, é a parte interna, como se fosse um forrinho que cobre a parte interna do nosso estômago. Né? E esse tecido interno aqui, né, de revestimento do estômago, ele é bastante resistente, porque ele consegue suportar o ácido gástrico, né, que participa da digestão de proteínas. Olha como ele é todo diferente, tem todos esses microvílulos, né? Ele é todo enrugadinho para aumentar, né, a superfície de contato e a gente digerir uma quantidade maior de alimento. Olha a nossa pele, que legal! Quanta coisa a gente tem na nossa pele. Essa é uma representação e isso é uma fotografia. Né? Então, olha aqui, a gente tem queratina, a parte de células mortas, que fica bem superficial, a camada de queratina, bem superficial. Depois vem a epiderme, que é tecido epitelial, e depois vem a derme, que já é tecido conjuntivo. Olha quanta coisa, a gente tem alguns músculos, tem os cabelinhos, que são os pelos, abertura do ducto de suor, então aqui é a glândula de suor. A gente olha a nossa pele, parece que não tem nada, né? E olha como ela é complexa, né? Isso bem fininho é a queratina, a parte que eu falei que dá pra gente enfiar a agulhinha aqui que não sai nem sangue. Logo debaixo dessa camada queratinizada, a epiderme, bem fininha. A pele é um dos órgãos, ela é um órgão, né? Por que ela é um órgão? Ela possui tecido epitelial e ela possui tecido conjuntivo, então ela é formada por mais de um tipo de tecido. Ela é o maior órgão do nosso corpo, reveste nosso corpo externamente, e ela tem uma função, tem várias funções, né? Mas tem uma função de proteção muito importante. Ela impede que micro-organismos entrem no nosso corpo, além da sua função com relação ao tato, né? A gente percepção. Olha que legal, outros anexos da pele, né? Então tem o pelo, olha como ele é diferente, como que ele é internamente. Tem o músculozinho, está relacionado ao pelo, né? Quando a gente fica arrepiado, esse músculozinho ele se estende e o cabelinho fica assim de pé, né? Quando a gente está arrepiado. E olha como é a unha. A unha, né? Que é semelhante às garras de alguns animais. Olha como ela é. Que bacana, né? Esse aqui é o dedo e um corte para a gente entender como ele é de dentro, né? Então você tem aqui a pele. Logo debaixo da pele tem uma camada aqui de gordura, amarelinho, então a pele é o tecido epitelial e o tecido conjuntivo. Amarelinho é uma camada de gordura e aqui no meio tecido ósseo. E aqui a unha, toda queratinizada, né? Então é queratina que é secretada pelo tecido epitelial, né, do dedo. Existem glândulas que são exócrinas e glândulas que são endócrinas. Qual é a diferença? Glândulas exócrinas são aquelas que eliminam substâncias para fora do nosso corpo. Por exemplo, o suor, a saliva.
a lágrima, né? Então, existe uma glândula lacrimal, existe a glândula salivar, são substâncias que vão para fora do nosso corpo, ou para fora de um órgão específico. E existem glândulas que são endócrinas. As glândulas endócrinas, elas vão produzir hormônios, né? Os hormônios são substâncias que caem na corrente sanguínea e têm ação em diferentes órgãos do corpo, né? Então, existe a testosterona, a progesterona, existe a adrenalina, né? Então, quem produz esses hormônios são essas glândulas endócrinas, tá bem? Aqui eu coloquei só alguns exemplos, né? Glândula exócrina, a gente tem as glândulas sebáceas, que são responsáveis pela oleosidade da nossa pele. Glândula sudorípara, todas essas são glândulas exócrinas, né? A glândula mamária também. Agora, aquilo tudo foi sobre o tecido epitelial. Agora a gente vai falar sobre o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele pode ser de vários tipos. Vamos recapitular. Existem 4 tipos de tecidos principais, que é epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. O epitelial pode ser de revestimento ou pode ser glandular. Esses dois aqui a gente vai falar semana que vem. Hoje a gente vai ficar em epitelial e conjuntivo. Epitelial pode ser de revestimento ou glandular, e o conjuntivo pode ser de vários tipos diferentes. Então, o tecido conjuntivo ele se subdivide em outros tipos. Mas a sua função, né, elas são resumidas da seguinte forma, né, como função de preenchimento. Então, preencher o espaço, né? Senão a gente ia ser todo molenga. Pensa se a gente não tivesse preenchimento, a gente ia ser molengão, né? A gente ia ser como uma roupa que não tem nada dentro. Então, a gente precisa ser preenchido por células, e quem faz esse preenchimento é o tecido conjuntivo. Né? Os nossos ossos são formados de tecido conjuntivo. Nosso sangue é tecido conjuntivo, tá? Sustentação, como eu falei, o caso dos ossos, né, e da cartilagem. Defesa, nosso sangue, né, tem os glóbulos brancos que defendem contra os micro-organismos, e até mesmo função de nutrição, porque é o sangue que vai distribuir os nutrientes, a glicose, a gordura, ao longo do nosso corpo, para todas as células do nosso corpo. Então, quem distribui esses nutrientes também é um tecido conjuntivo, que é o sangue. Por que eu coloquei esse cara aqui que não tem nada a ver, né? Porque a gente tem aqui, né, associado aos músculos e aos ossos, como se fosse uma faixa de tecido conjuntivo, uma faixa mesmo, parece tecido de pano de verdade, que é chamado de tendão. Coloquem a mão aqui no calcanhar de vocês, a gente consegue sentir esse tendão, ele é bem firme, é ele que liga os nossos músculos aos ossos. Então, a gente tem um tendão aqui, que é o tendão de Aquiles. Por que ele tem esse nome? Ele sustenta o nosso corpo, né? Então, ele é muito importante. A gente usa esse tendão o dia inteiro, né? Quando a gente está de pé. Então, esse tendão tem uma história da mitologia grega, né? Que diz que Aquiles era um guerreiro de Troia e ele era imortal, exceto pelo tendão dele aqui. Então, ele era todo imortal. Você podia tirar nele em qualquer lugar, exceto aqui. Era o único ponto de vulnerabilidade dele. Era o tendão, né? Porque reza a lenda, né, que a mãe dele era uma deusa e ela mergulhou ele no poço da imortalidade. Ela segurou ele pelo pezinho assim. Segurou ele pelo pezinho, molhou ele lá e tirou. Então, essa parte dele não foi mergulhada no poço da imortalidade. Então, ele ficou vulnerável nessa região aqui. E, segundo a história, né, ele foi morto justamente porque o inimigo deu uma flechada nessa localização. Né? Essa história é muito interessante, ela é importante ser usada, né, porque o tendão é muito importante para a gente. Já pensaram se a gente machuca essa parte do corpo? Todo mundo fica vulnerável, porque não tem como a gente andar. Né? Ela é extremamente importante. Esses são os tipos de tecido conjuntivo. Como eu falei, ele vai ser subdividido em outros tipos, né? Então, existe o tecido conjuntivo propriamente dito, que pode ser frouxo ou denso. Vamos olhar essa parte do joelho, né? Se a gente olha o joelho, você tem esse tecido conjuntivo frouxo ou denso. O denso é porque as células estão bem próximas umas das outras e tem muita proteína. No frouxo, essas células já estão mais longe umas das outras, então a gente pode reparar, olha, tecido conjuntivo frouxo e aqui o denso. Então, olha, aqui eu tenho as células bem próximas. Aqui eu tenho as células bem próximas, aqui elas já estão mais afastadas umas das outras. Tecido adiposo é gordura. A gordura ela vai estar sempre debaixo da pele.
né? Então, a pele ela é tecido epitelial, tecido conjuntivo. Logo debaixo desse tecido conjuntivo, né, que é do tipo denso, vem o tecido adiposo, que é a gordura. Né? Então, a gordura ela é formada por células, olha a partezinha dentro dela, toda amarelinha, porque isso é a gordura. Né? Então, ao longo do nosso corpo, a gente tem tecido adiposo distribuído. O tecido adiposo, obviamente, ele está mais concentrado na barriga, nas coxas, né? Onde a gente acumula mais gordura. Tecido ósseo, que são os ossos, então o osso é um tecido vivo. Tecido cartilaginoso, nariz, orelha, né? Cartilagem tem função de sustentação. E o sangue, que é o tecido sanguíneo. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? O tecido conjuntivo propriamente dito, então ele vai estar associado aqui, né, a essas junções entre o músculo e os ossos. Então são os tendões, são os ligamentos, né? Quem pratica esporte tem que fazer o alongamento para não distender esses tendões ou ligamentos. Então é um tecido conjuntivo. Aqui mais exemplos, né? Ele que dá essa elasticidade para a nossa pele. À medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo essas proteínas de colágeno, que é essa daqui, né? E por isso que a gente vai ficando com esse aspecto diferente. Né? O que causa essa mudança no aspecto é a ausência dessas fibras de colágeno no tecido conjuntivo. Mais exemplos, né? Olha bem legal a foto, né? Que eu tenho o epitélio, tecido frouxo, e aqui um exemplo do tecido conjuntivo denso. Isso é uma fotografia, bem legal, né? Isso aqui também é na pele. Tecido adiposo, como eu falei, a gordura é um tecido que a gente não gosta, né? A gente fica bem chateado com esse tecido. A posição dele é subcutânea, quer dizer, debaixo da pele. Essas são as célulazinhas, olha que legal das fotos, né? A gente fica bravo porque acaba que a gente acumula mais tecido adiposo do que deveria, né? Mas o problema não é o tecido adiposo em si, ele é importante que a gente tenha, porque a gordura ela é uma forma de proteção, tanto mecânica quanto térmica, proteção contra o frio, né? Então, pensa nos animais de clima frio, né? O leão marinho, a foca, a baleia, o pinguim, todos eles, o urso, são animais que têm um tecido adiposo muito denso. Por quê? Porque isso é uma proteção contra o frio, né? Então, é proteção mecânica contra a pancada. Só a gente pensar, o que dói mais? Quando a gente bate o bumbum ou quando a gente bate a canela? Dói muito mais quando bate a canela. Porque no bumbum a gente tem a proteção do tecido adiposo. Né? A gente tem um acúmulo de tecido adiposo no bumbum. Então, isso protege mecanicamente contra a pancada. Então, isso não é ruim, né? O tecido adiposo não é ruim. Ruim é o excesso do tecido adiposo. Proteção mecânica, proteção térmica e reserva de energia, né? Então, isso aqui é alimento. A gente produz energia a partir da gordura. Só que, às vezes, a gente consome mais gordura do que gasta na forma de energia. Aí, a gente acumula e tem tecido adiposo que a gente não gosta. Tecido cartilaginoso, então, ele tem a função de reduzir atrito, né? Entre os ossos, principalmente. Também tem a função de sustentação, como o caso do nariz e das orelhas. O ósseo, óbvio, né? Função óbvia, sustentar o nosso corpo. Também é uma reserva de cálcio do nosso organismo. A célula do osso, ela se chama osteócito. Então, tem um nome especial, né? Esse aqui é uma célulazinha osteócito. Tecido sanguíneo, obviamente, é o sangue, né? O sangue, ele é formado, né, na medula óssea vermelha, que é dentro dos nossos ossos longos, e é formado por 3 tipos de células, que são os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Os glóbulos brancos defendem o nosso corpo contra os micro-organismos, né? Então fazem parte da nossa imunidade. Os glóbulos vermelhos transportam o oxigênio, então é responsável pela produção de energia nas células. E as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Quando a gente machuca, o que é responsável por cicatrizar são as plaquetas, tá? Hemácia é a mesma coisa que glóbulo vermelho e leucócito é a mesma coisa que glóbulo branco, tá? São sinônimos. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Tecido epitelial, tecido conjuntivo. Vejam a diferença, né? Células coladinhas umas às outras. Tecido conjuntivo, eu tenho mais espaço entre as células. Olha o tecido ósseo, que bacana, né? Então, eu tenho muito cálcio. Isso daqui a gente vê, parece até uma madeira, né? Parece uma madeira, uma rocha, porque o cálcio, ele é duro. Então, ele que dá essa sustentação para o tecido ósseo. Isso são fotografias de microscópio.
Ah, essa daqui são as nossas queridas células de gordura, né? O tecido adiposo. Isso branco, gente, é gordura, tá? Isso aqui são as células e entre elas, tudo que está branco aqui é a reserva de gordura dentro dessa célula adiposa. Bom, e é isso, né? Então, hoje nós falamos sobre o tecido epitelial e sobre o tecido conjuntivo, né? O tecido conjuntivo que pode ser de várias formas. E na semana que vem, nós continuamos e vamos falar sobre o tecido muscular e o tecido nervoso. Fiquem bem.